Pedro Monteiro falando que, Garoni, meu investimento maior nesse primeiro momento dessa nova diretoria são dois: manter salário em dia e investir o que tiver em uma boa equipe de avaliação de desempenho. Então, o Alexandre Pássaro, que foi contratado, é um dos caras que revolucionou isso dentro de São Paulo. Foi um dos caras que ajudou na montagem exatamente do departamento de desempenho, de análise de mercado, de análise de desempenho, do setor de inteligência, né, que a gente costuma chamar. Porque, na verdade, a avaliação de desempenho tem várias frentes. Tem quem analisa o próprio time, quem analisa o adversário, quem analisa o mercado, quem analisa os jogadores individualmente. E quando você avalia mercado, às vezes até mercado interno, jogadores da base que podem dar um retorno dentro da característica que o treinador procura. Enfim. Eu acho que o Pássaro foi contratado exatamente para cuidar disso. E a partir do momento que você tem um departamento de análise de desempenho, de mercado, etc., um setor de inteligência capacitado, é exatamente o que te faz gerir melhor o dinheiro. Porque assim, a gente entra aqui no debate toda hora, né? Você acha que fulano poderia jogar bem no Vasco? Você acha que fulano encaixaria bem no Vasco? E não é assim que você monta um elenco. Primeiro que o jogador, se depende do jogador querer vir. Essa avaliação, se o jogador vale ou não vale para o clube, você tem que olhar para dentro do seu elenco, por exemplo, para ter certeza que você não tem alguém lá melhor do que ele, e você tem que ver o tamanho desse investimento. Porque uma coisa é um jogador, fulano serve para o Vasco? Serve, claro que serve. O salário dele é 400 mil, já não serve. O salário dele é 100 mil, beleza, 100 mil dá para negociar. Tem jogador que vai vir para ser titular, tem jogador que vai ser contratado para formar elenco, para você não usar a base o tempo todo como solução. Isso é o que eu repito algumas vezes aqui. E isso depende do setor, tem setor que o time está mais qualificado, enfim. Você investir em profissionalização, em departamento de inteligência, é o que te ajuda a gastar melhor, é o que te ajuda a fazer um time de 3 milhões ser competitivo. Só para citar alguns exemplos, o Vinícius foi para o Ceará de graça, o Vina, que hoje é um dos destaques do campeonato. Léo Chu, do Ceará, de graça, emprestado pelo Grêmio. O Vinícius veio do Atlético Mineiro. Thiago Galhardo, dispensado do Vasco, foi para o mesmo Ceará, fazendo captação. O pessoal pergunta por que o Ceará não briga contra o rebaixamento, ganha menos que o Vasco, a folha é menor, etc., e o Vasco briga lá embaixo. Isso. Basicamente é isso. Capacidade para identificar oportunidade no mercado. Não é só comprar um jogador, não é só achar o craque. O craque todo mundo sabe quem é. É você achar uma boa oportunidade dentro da sua capacidade de gasto. O Vina não é um jogador caro. E é um jogador que deu um retorno muito grande para o Ceará. O Thiago Galhardo foi dispensado do Vasco, foi para o Ceará. Mas tem outros nomes. O Luiz Otávio é um bom zagueiro, o Samuel Xavier é um bom lateral. Não vão levar o Ceará a brigar por título. Mas faz com que o Ceará, talvez pela primeira vez na história, tenha uma sequência de anos dentro da Série A, com consistência. Dentro desse modelo de pontos corridos, se eu não me engano, é a primeira vez que o Ceará tem uma sequência tão grande. Ou vai ter, né? A partir do ano que vem, provavelmente vai estar jogando a Série A mais uma vez. E vai crescendo a partir disso. Fernando Praz, dispensado pelo Palmeiras, estava livre no mercado, fechou lá. O Sobis, que já saiu, outro investimento. Então, assim, o próprio Luciano, que foi contratado pelo Pássaro na troca com o Grêmio, o jogador que estava encostado. Marinho estava encostado no Grêmio. Foi trocado pelo David Braz, mais 6 milhões. Até aí tem 6 milhões, mas para o Marinho é um baita do investimento. Então você tem que saber analisar. É fundamental você ter uma equipe de análise de desempenho. Você tem profissionais ali capacitados para fazer isso para você. E a partir disso você vai evoluindo. E a partir disso você vai construindo um futebol profissional. Aí entra no que a gente já falou aqui sobre captação de jogador no mercado, o centro de inteligência, departamento de inteligência, o centro de treinamento, captação de jogador na base, ter capacidade de disputar os melhores jogadores de 14, 15 anos para eles estarem no seu clube quando virarem profissionais. O Atlético Paranaense faz isso muito bem. Essa procura no mercado de jovens valores, de opções de jogadores que estão encostados, jogador perto de contrato, o Bambu, por exemplo, que tirou do Santos, já vendeu para a França. Isso dá dinheiro. Isso não é só montar time competitivo, isso mantém a roda girando. Você está sempre produzindo jogador e sempre vendendo jogador dentro do modelo que você já especificou. Com 3 milhões, você pode montar um time bom ou um time ruim. Se cada um aqui tiver R$100 no Cartola para montar o time,
vão ser montados 100 times diferentes. Muito provavelmente. Simplesmente vão ter, só para usar, trazer para o nosso mundo, né, mais real. E você tem como gerir bem ou gerir mal esse seu dinheiro. Então, se caminhar por isso, você não vai passar de um time de 3 milhões para um de 10. Você tem que galgar alguns degraus para isso, inclusive fora do futebol, marketing, aumentar a sua arrecadação em outras formas, gerar outro tipo de dinheiro dentro do clube para você poder ir aumentando a sua folha salarial, mas passa também por você saber gerir e gastar da melhor forma dentro do que você pode gastar. O problema do Vasco vai sempre gastar mais. O Vasco pode pagar 3 milhões por mês e monta time com 4 e um time ruim. Gasta com jogadores que muitas vezes não te dão retorno técnico e sabidamente já não dariam. Bruno César, por exemplo. Breno, anos lesionado, não tinha 100 jogos como profissional até chegar ao Vasco por conta de lesão. Obviamente teve uma outra lesão porque tinha um problema crônico. Mesmo assim, o Vasco foi lá e renovou o contrato dele por 2 anos. Jogadores que tiveram aumento salarial sem explicação. William Maranhão, Luiz Gustavo, o Erley, que tem contrato longo com o Vasco mesmo sendo veterano. Vários jogadores que o Vasco deu aumento salarial e você encheu sua folha, não conseguiu pagar, perdeu os jogadores que não conseguia pagar salário deles. O próprio Raul, que está no Red Bull Bragantino, saiu porque não tinha acordo. Salário sempre atrasado, foi para um time lá e o Vasco teve que vender. Era isso, o jogador ia sair de graça. Então eu acho que são passos de cada vez. Primeiro, conseguir montar um time mais competitivo dentro do que o orçamento permite. O Vasco sempre estoura orçamento. E o Vasco tem um desafogo agora, né? Breno e Ramon não estão mais no elenco, por conta de lesão, eram 2 salários altos. Ribamar, Bruno César emprestado, o Vasco reduz um pouquinho ali. Felipe Bastos, jogadores que o Vasco não utilizava e estavam dentro do clube. Os salários que você vai acumulando ali, o Vink, que não era aproveitado e estava dentro do elenco. Então tem uma folguinha agora dentro desse orçamento do Vasco, não é uma folguinha, porque o Vasco, se o salário está atrasado, não tem folga. Cápsula vazia, em um cenário com o Botafogo caindo, o Vasco se mantendo, além do Gatito, você vê mais algum jogador lá que seria bom? Olha, entra muito no que eu acabei de dizer, você precisa entender como é que é o elenco, o que o Luxemburgo vai esperar dele, se vai ser o Luxemburgo. Você precisa, antes de você pensar em reforço, você precisa definir como que você quer que o Vasco jogue em 2021. Aí eu digo você, no caso, estou falando de diretoria, departamento de futebol. Qual vai ser a ideia de jogo do Vasco? Vai ser um time reativo? Vai ser um time que marca com linha alta, como o Luxemburgo tentou fazer nos 2 primeiros jogos e mudou hoje? Vai ser um time de posse de bola? Vai ser um time de passe curto, de passe longo? O time do Ramon era um time de passe longo. Então abria muito o time, tinha os pontas muito abertos para dar amplitude. Então os jogadores jogavam espaçados exatamente porque você espaçava o time adversário. Se o time adversário fosse marcar por zona, você tinha toda a liberdade para sair lá de trás. Mas se o time fosse marcar mais em cima, mais à frente, facilitava a bola longa, por exemplo, do Felipe Bastos. Por isso que o Bastos era titular. Então o Bastos ficava fazendo inversão. Então assim, antes de você pensar em quem você tem que contratar, você tem que pensar qual é o seu modelo de jogo. Porque a partir do modelo de jogo você define qual a característica dos jogadores. Entendeu? Então a gente pode ficar falando aqui de Gatito. Não, Gatito é goleiro, é até diferente. Gatito é uma posição que você define. O cara é bom goleiro, mas assim, a gente vai trazer um treinador que a ideia de jogo dele gosta de sair tocando desde lá de trás, usando o goleiro. Então, o Gatito já não é um goleiro que sabe trabalhar com os pés com tanta qualidade. Então, você tem que procurar no mercado outro. Então você tem essas variáveis.